Olá, querido público, mais uma dica do CPP para vocês. Notem bem, questão do pois. O pois, ele pode atuar como valor de porquê. Então, por exemplo, fale tudo, pois quero ouvir. Então é o pois que vale porquê. Choveu porque a rua está molhada. Choveu, pois a rua está molhada. Eu já fiz o contrário no exemplo, ó. Pois a rua está molhada. Cheguei atrasada porque choveu. Cheguei atrasada, pois choveu. Então, o pois com valor de porquê, ele é conjunção. Tá? Ele é conjunção. Mas que conjunção? Ou é conjunção coordenativa explicativa, ou é conjunção subordinativa causal. Então veja, fale tudo, pois quero ouvir. Sempre que o pois ou um eventual sinônimo, pois, porque, já que, visto que, não importa. Estiver numa oração que siga outra oração que tenha verbo no imperativo, fale é imperativo, né? Então, olha, me dirijo a outro dando uma ordem ou fazendo um pedido. Então, eu tenho esse pois ou qualquer sinônimo como conjunção subordinativa, conjunção coordenativa e explicativa. Coordenativa e explicativa, esse primeiro caso. Qual é a outra situação? Choveu porque a rua está molhada. Sempre que o pois estiver, o pois ou o sinônimo, numa oração que seja a consequência para o pensamento anterior. Consequência bem clara, quer dizer, isso vem depois de. Vejam bem, ó. Choveu porque a rua está molhada. Primeiro é o ato de chover, é o fato de chover, né? Fenômeno meteorológico. Então, fato, a ação meteorológica de chover, né? O fator meteorológico, primeiro ocorre, para depois a rua ficar molhada. Ninguém sairá, por exemplo, de qualquer lugar, chega, encontra a rua molhada e dirá, vai chover. Não, já choveu. Então, chover, lei natural, a rua ficar molhada. Então, nesses dois casos, ó, ou quando segue uma oração que tem um verbo no imperativo, ou quando a sua oração é uma consequência para o pensamento anterior, e não a causa, nós temos conjunção coordenativa explicativa. Explicativa. E se não for nenhum desses dois casos, nós teremos o pois ou o porquê como conjunção subordinativa causal. Vejam, cheguei atrasada porque choveu. Qual é a causa de eu ter chegado atrasado? É porque choveu. Então, aqui eu tenho conjunção subordinativa causal. Tá? Causal. Conjunção subordinativa causal. E aí vejam, para encerrar essa dica, qual é o outro papel que o pois pode assumir? Né? O pois pode assumir o papel, o valor, na verdade, de portanto. E quando isso ocorrerá? Quando ele estiver deslocado. Quando ele for para o interior de uma oração. E, aliás, nesse caso, ele deverá ficar isolado com entre vírgulas. Então, vejam, a prova ocorrerá em breve, ponto e vírgula. É preciso, pois, estudar mais. Vejam que ele não está no início da oração, né? Então, se ele se desloca, ele tem valor de portanto, inclusive isolado com vírgulas. Que nós chamamos aqui no CPP de entre vírgulas. Está bem? Então, o pois pode ter valor de porquê ou de portanto. Quando tiver valor de porquê, ele será ou conjunção coordenativa explicativa ou será conjunção subordinativa causal. E conjunção coordenativa conclusiva quando ele tiver valor de portanto. E quando é que isso ocorrerá? Quando ele estiver no interior de uma oração. Certo? Dica mais chatinha, parece mais complexa, mas muita informação que penso deva estar no mesmo momento, deva ser apresentada no mesmo momento para se formar a ideia de conjunto. Entendido? Até a próxima dica.